Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades. E hoje vamos falar de alguns inventos do maior império consolidado da história, o Império Romano, e mostrar que nem só de expansão e guerras ele era feito. Muitas construções ainda estão de pé e, por mais louco que seja, algumas ainda estão em uso. Vamos ver 10 incríveis criações romanas, logo depois da vinheta. Bom pessoal, antes de começar não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso ajuda muito a gente. Agora vamos para o vídeo. Gente, o número 10 é o fast food. Tenho certeza que você achava que a invenção era do Ronald ou de algum outro lá do tio Sam, mas não foi não. Durante escavações em Ostia, foi descoberto que muitas casas não tinham cozinha e que entre as casas das pessoas comuns estavam estabelecimentos de fast food. Tinha o Popina, uma espécie de bar, e o Termopólio, que apresentava-se como um pequeno estabelecimento com um balcão que saía para a rua, na qual havia incorporado panelas com comida que eram aquecidas com fogo. Agora, se você pretende viajar no tempo e comer aquele hambúrguer completão, esquece. Os pratos servidos eram feijões, lentilhas, ervilhas e vinhos misturados com água quente. As indicações são que as pessoas comiam em pé, mas em alguns outros sítios arqueológicos foram encontrados lugares para as pessoas se sentarem. Número 9 é o piso aquecido. Outra invenção que eu tenho certeza que você achava recente. Mas essa não é uma invenção romana. Ela é supostamente grega. Contudo, o engenheiro romano Gaius Sérgio Orata elevou para outro patamar, praticamente reinventando, o que dá para pôr na conta de Roma a sua criação. Esse sistema, chamado de hipocausto, consistia num sistema de buracos sob o solo, no qual o ar quente era introduzido através de um forno a lenha, localizado um nível abaixo. Era mais comum nas casas de banho termais e principalmente nas províncias mais frias do Império. Próxima invenção é o jornal. Isso mesmo, gente. Muito antes de Gutenberg inventar a prensa, os romanos criaram a Acta Diura, ou Atos Diários, que surgiu pela primeira vez por volta de 131 a.C. Era uma espécie de gazeta política e social da antiga Roma, e vinha com notícias como vitórias militares, lutas de gladiadores, histórias de interesse humano e até mesmo uma parte dedicada a nascimentos e obituários. Era escrita no metal ou na pedra e colocadas em áreas de grande circulação de pessoas, como o Fórum Romano. Durante o primeiro governo de Júlio César, foi criada também a Acta Senatus, para relatar as atividades do Senado romano. Gente, nossa próxima invenção é o táxi. Isso mesmo, os romanos inventaram o táxi. Eu não acreditei de cara não, tá? Mas como eu vi em mais de uma fonte, a informação está aí. Os táxis da Roma Antiga eram uma espécie de vagão criado por volta do século II e que tinha até um engenhoso método de cobrança, ou seja, tinha até taxímetro, uma caixa na qual, após cada etapa, mais ou menos 200 metros, uma pedra caía e no final da viagem o passageiro pagava ao motorista de acordo com a quantidade de pedras na caixa. Nosso próximo item são as estradas pavimentadas. Afinal, eles eram o maior império do mundo, e ter um deslocamento rápido entre suas cidades era essencial, tanto para levar suprimentos, recolher os impostos e deslocar suas tropas. As estradas eram tão importantes para o Império Romano que possuíam normas legais, regulamentos para a construção e manutenção delas. Além disso, desenvolveram regras de trânsito e um tipo de atlas rodoviário, um ancestral do Guia Rex. A galera que já tem mais um tempo de estrada aí sabe o que é isso. As estradas romanas foram projetadas por engenheiros e construídas por escravos. Foram feitas com tamanha qualidade que em alguns lugares elas continuam sendo usadas até hoje. Nosso número 5 são os marcos com distâncias e localização.
Porque não adianta uma estrada perfeita, um táxi da hora, um mapinha maneiro, se você não sabe onde está, né? Essa era outra característica distintiva das estradas romanas. As colunas de pedras ou miliaria, do latim miliarium, cujo equivalente moderno seriam as colunas de distância ou os sinais de trânsito. As colunas eram colocadas a cada milha romana, aproximadamente 1478 metros, com a sinalização da distância, juntamente com o nome do imperador que governava naquela época. Nosso número 4 são as redes de esgotos. As civilizações da Babilônia e da Índia já tratavam suas águas residuais, mas a maior descoberta deste tipo de sistema foi precisamente a cloaca máxima, e presume-se que sua construção pode ter sido iniciada pelo imperador Lúcio Tarquino Prisco. O grande esgoto é formado por um canal coberto por conjuntos de pedras de até 3 metros de largura e mais de 4 metros de profundidade, pelo qual na antiguidade saía todo o lixo da cidade. Ao contrário de outros sistemas simples de esgoto, este está bem preservado e em funcionamento até hoje. E chegamos ao nosso pódio, galera. A medalha de bronze vai para os aquedutos. As cidades antigas eram de maneira geral construídas perto de onde havia muita água, e Roma não foi diferente. Originalmente, o rio Tibre e as fontes de poços nas proximidades forneciam toda a água que a cidade precisava, mas em um determinado momento a cidade cresceu rapidamente, assim como sua demanda por água. O primeiro banho público de Roma recebia água do Aqua Vigo, um aqueduto construído por Marco Agripa, que era muito amigo do imperador César Augusto. Os aquedutos forneciam um constante suprimento de água corrente, que depois de utilizada, fluía para os esgotos, levando toda a sujeira, inclusive os dejetos das latrinas instaladas nos banhos. Quando se fala em aqueduto romano, logo vem à cabeça a imagem de imponentes arcos até onde a vista alcança, mas na verdade, os arcos eram menos de 20% do sistema. O Aqua Márcia, por exemplo, tinha 92 km de extensão e apenas 11 km de arcos. O Aqua Márcia levava diariamente cerca de 190 milhões de litros d'água para Roma, utilizando a gravidade para que a água chegasse às áreas urbanas. Parte do aqueduto Aqua Cláudia ainda existe. Ele tinha 69 km de extensão e uns 10 km de arcos, com alguns deles chegando a 27 metros de altura. Atualmente é possível apreciar essas maravilhas da engenharia ao viajar pela Ásia Menor, França, Espanha e norte da África. A medalha de prata vai para os arcos, outra invenção que não é romana, mas que foi levada por eles a uma escala de utilização impressionante. Os arcos tiveram sua evidência e importância, sem falar nas dimensões, extrapolados através de obras historicamente magníficas como os aquedutos, as grandes abóbadas e o Coliseu. Estas obras só foram possíveis devido aos arcos permitirem uma melhor distribuição de peso e maiores vãos, se comparados aos sistemas de colunas e pilares dos gregos. E no ponto mais alto do pódio, recebendo nossa medalha de ouro, está o cimento. Isso mesmo, gente. O cimento foi inventado em Roma, e sem ele, Roma não teria os arcos, os aquedutos, as estradas pavimentadas, o Coliseu, as abóbadas impressionantes, e muitos dos monumentos que nós conhecemos hoje também não estariam lá. Assim, ouso dizer que Roma talvez não chegasse à grandeza que chegou, pois o sistema de abastecimento de água seria menor, as estradas não seriam pavimentadas com a qualidade que foram, atrapalhando a distribuição de recursos e tropas entre as cidades do Império. O cimento romano era muito melhor do que o nosso cimento moderno. As características dele fazem com que as construções fiquem mais fortes com o passar do tempo. Existem portos marítimos feitos na Itália de concreto romano que ainda estão em pé,
depois de milhares de anos, enquanto uma construção com cimento moderno, com a mesma manutenção, dificilmente duraria 50 anos exposto à água salgada. Os ingredientes do cimento romano são conhecidos: cal, cinza vulcânica e água do mar. Essa mistura formava um mineral chamado tobermorita luminosa. E é aí que está o segredo. Esse mineral fica cada vez mais forte com o passar do tempo. Bom, gente, só mais 3 curiosidades sobre essa maravilha romana chamada cimento. 1. Como a região de Roma tem solo arenoso e de origem vulcânica, com pouca capacidade de suporte, foi criado um tipo de fundação que funciona igual a uma laje contínua de concreto armado em toda a área de construção, reduzindo a pressão aplicada ao solo. Essa técnica foi utilizada no Coliseu, onde eles construíram uma base em forma de anel com 12 metros de profundidade, feito com concreto ciclocópico que adiciona pedras de mão à fórmula original do cimento. O Panteão de Roma fica sobre um anel de 4,5 metros de profundidade e 7 metros de largura. Número 2. Em estudos realizados em Termas de Caracalla, construída no século III, notou-se a existência de barras de bronze dentro da argamassa, em pontos onde o vão a vencer era maior do que o normal na época. Ou seja, os caras também inventaram o concreto armado. Número 3. Além de ser mais resistente, o concreto romano também era menos agressivo ao meio ambiente. A produção do cimento moderno é extremamente poluente. O calcário usado na fabricação do cimento deve ser aquecido a 1450 graus, o que libera uma enorme quantidade de CO2 na atmosfera. Só em 2016, a produção de cimento gerou 2,2 bilhões de toneladas de CO2. Se não tivessem sido destruídos por mãos humanas ou um terremoto muito forte, é muito provável que as construções do Império Romano, como os aquedutos, o Coliseu e o Fórum de César, ainda estariam de pé aqui, assim como o Panteão. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixem seu comentário, não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.